Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um dia aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo esse presente que Ele nos deu hoje. Agradecer a Deus pela oportunidade também de estar junto com os irmãos, buscando um pouco mais de conhecimento, meditando na palavra do Senhor e orando também, irmão. Que nossa oração em comunhão tem muita força, né? E nos traz bastantes resultados, irmão, quando nós oramos em comunhão, em conjunto. E agradecer os irmãos pela participação, os irmãos que têm visualizado. Muitos visualizam, apertam o like. Quero pedir, irmão, para que nós possamos ser relevantes também na vida das pessoas. Quem puder compartilhar com os familiares, com pessoas que estão necessitadas, né? Carente de ouvir a palavra, carente de ser liberto, que estão aprisionados nas trevas, irmão. Possamos levar a mensagem de paz, a mensagem de amor. Possamos levar também a oração para poder quebrar essas correntes, né? É muito importante, irmão, quando nós somos relevantes na vida do nosso próximo, de alguma maneira. Então, peço, irmãos, para poder compartilhar, os irmãos também que visualizarem, possa deixar um like, possa também se inscrever, porque muitos também olham e não se inscrevem, e o canal precisa crescer, meus irmãos. Precisamos crescer para abranger mais pessoas, que tem pessoas que estão necessitadas, meus irmãos, de uma palavra, de um aconselhamento, de uma meditação, estão necessitadas de oração. Então, eu peço aos irmãos que possam compartilhar nos grupos familiares, com todas as pessoas que vocês sabem que estão passando por uma necessidade, né? Uma necessidade. Todos nós necessitamos de oração, na verdade. Todos nós estamos precisando, ainda mais nesse tempo. Nesse último tempo que está muito conflito espiritual, muita batalha espiritual. Então, nós somos alvos fáceis dessa batalha, se não tivermos alicerçado, se não tivermos orientados pela palavra de Deus. Porque o poder está na palavra, não ouvir a palavra, né? A fé vem para ouvir a palavra de Deus. E que o Espírito Santo ministrou no meu coração dessa vez é sobre obediência. No caso, a falta de desobediência, né? Da obediência, a desobediência. E nós sabemos que essa desobediência é uma coisa que já vem desde lá do início, né? Desde o primeiro Adão. Quando ele desobedeceu a ordem do Pai, do Criador, foi onde começou a separação. E cá estamos, né? Filhos do pecado, da desobediência. Carregamos isso, irmãos. Né? Carregamos isso desde sempre, né? Desde a existência. Então, a primeira desobediência foi o Adão mesmo, né? Que fez e cá estamos. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre a desobediência fica lá em 1 Samuel, sobre a história, irmãos. Né? O Samuel, que foi criado pelo Eli, pelo profeta Eli. Samuel, quando ele foi chamado, até então não tinha conhecido Deus. Ele deitado dormindo juntamente com Eli, ele escutou alguém chamando ele. Ele acordou e falou com Eli: eis-me aqui, Senhor, o que queres de mim? Ele: não chamei, volta a deitar. E isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli aconselhou ele, né? Orientou ele, falando assim: se dessa vez te chamar, você fala assim: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo escuta. E exatamente isso que o Samuel fez. E ali ele começou, ali entendeu. Ele começou a primeira vez que ele conversou com Deus, que ele escutou a voz de Deus. Só baixar um pouquinho. Então, meus irmãos, eu separei aqui, ó, 1 Samuel, para a gente meditarmos na palavra. 1 Samuel 10, 3, versículo 10. Então veio o Senhor, pôs ali e chamou, como da outra vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E diz o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, e tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgaria sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis é a mesma coisa que abominável, né? Odioso, uma abominação, não os repreendeu. Então, meus amados, nessa mensagem aqui, Elias sabia que os filhos deles tinham
cometido erro contra, né, pecado contra Deus. E mesmo ele sabendo que estava errado, que era pecado, ele não corrigiu os filhos. Ele foi conivente com o erro. Então, muitas vezes, por mais que nós não erramos, por mais que nós não desobedecemos, mas quando nós somos coniventes com o erro, também somos cobrados. E foi o que aconteceu exatamente com ele. A casa dele foi cobrada, ele também, pelo erro que ele viu que os filhos dele estavam cometendo, mas não teve a correção que necessitava naquele momento, né? E lá em Provérbios 2, Salomão nos ensina, né? Provérbios 22, 6, ele fala, né? Deixa eu pegar aqui, irmãos. Provérbios 22... para não confundir as palavras. Provérbio 22, 6. O Salomão, o rei Salomão, ele fala: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desvie dele. Então, como somos pais responsáveis pelas crianças, nós devemos ensinar o caminho que os filhos têm que andar, para quando eles crescerem não desviar, e para que eles possam ter também o discernimento da obediência, né? Então, aqui na passagem de Samuel, ele sabia que o filho dele tinha pecado contra Deus, e mesmo assim eles não corrigiu, né, meus irmãos, não teve a correção e foi cobrado, né? Aí fala assim, porque naquele Velho Testamento era tudo lei, era graça, né? Não tinha graça, era lei. Sim, meus irmãos, mas Deus, nós sabemos que Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, Deus é o mesmo. Então, se Deus naquela época castigava a desobediência, Ele continua castigando a desobediência, não agrada a Deus a desobediência. Do mesmo jeito que Adão, a primeira criação, né, foi desobediente, foi expulso, né, já foi um castigo. Do mesmo jeito, teve outros também, teve outras pessoas, profetas que desobedeceram. Teve aquele casal Safira, deixa eu ver aqui, Nadab e Esaú também, que são os filhos de Araão, também desobedeceram, morreram na hora também, né? Porque se apropriaram de coisas que não devia. O pecado aqui do filho de Eli foram se apropriar de coisas que não eram, né? Para eles apropriarem, eles tinham uma parte que eles podiam pegar, mas eles pegaram além do que eles poderiam pegar. Eles desobedeceram a ordem, que era ser obediente, pegar somente a parte que cabia. Eles começaram a fazer as coisas no tempo dele, pegarem mais, e as pessoas, quando viram isso, começaram a sacrificar com desânimo, começaram a desanimar a fazer o que a lei na época mandava, né, mencionava. Então, essa desobediência dos filhos de Eli acarretou muitas outras consequências do povo que estava ali, né? Na época, eles eram líderes, então as pessoas começaram a ter desânimo, né? Gerou um grande tumulto na época, e Eli sabia disso, então Eli não tomou, né, a posição que ele poderia ter tomado, e foi castigado por isso também. Já tinha sido avisado, e mesmo assim ele foi conivente. O Eli tomou castigo não pelo pecado dos filhos, porque ninguém pega pecado, ninguém pega castigo pelo pecado dos outros, mas por ele ter sido conivente, por ele não ter feito o que ele tinha que fazer. Então aí ele também pecou, né? A conivência também é uma desobediência, né? E o casal lá no Novo Testamento, Atos 5, também fala sobre Ananias e Safira, né? Eles relatam Ananias e Safira, Pedro chamaram ele, que eles venderam uma terra, e perguntaram ele, primeiro foi o esposo, perguntou, ele falou um valor menor, né? E ali mesmo ele foi morreu, né? Foi sepultado. Depois veio a esposa, Safira veio a esposa, também mentiu também, e também foi castigada no mesmo momento, foi castigado, o casal morreu por causa da desobediência,
né, meus irmãos? E sabemos que a desobediência nos leva, pecado, nos leva à morte, porque todo o caminho do pecado é a morte, né, meus irmãos? E mesmo também sabemos, né, que Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Por mais que Jesus Cristo veio trazer a graça, né, aquele negócio daquela tempo de lei, né, olho por olho, dente por dente, fazer sacrifício para poder ser perdoado os pecados, isso aí mudou, a lei mudou, mas a mão de Deus continua, a ira de Deus também ainda é implacável, porque Deus não muda, Deus não pode ir contra a palavra dele, Deus é fiel à palavra dele. E se está escrito na palavra de Deus que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então assim é, meu irmão, porque Deus não volta na palavra dele. Que nem nós sabemos que Deus é fiel à palavra escrita aqui. Se Deus falou, assim é, meus irmãos. Então que nós venhamos, né? Tem muitos outros irmãos que foram desobedientes. E é mentira, né? Porque a mentira é como se fosse um ramo da desobediência, né? Então fica ali juntinho, né? O filho que desobedece os pais e a mães tem que receber um castigo. Muitas das vezes os pais e a mãe são coniventes e não faz o castigo merecido. Eu já fiz muito isso, irmão. Já fui muito conivente com os meus filhos. Mas na época que eu fazia, que eu tinha essa conivência, que eu tinha tipo um dó, uma pena, né? De castigar, é porque eu não tinha o conhecimento da palavra. Então eu era totalmente ignorante. Então a minha ignorância fazia eu cometer erros que agora eu sei que é erro, que agora eu leio. Eu tenho uma escritura, eu tenho um manual. Então eu sei que era errado. Agora já não tem mais esse tipo de comportamento. Eu sei que eu não posso ser conivente com erro nenhum. Doa quem doer, porque eu tenho que respeitar primeiramente meu Deus. Eu tenho que ser obediente ao meu Deus primeiramente. Mesmo que para isso possa parecer desobediência aos olhos humanos, mas eu tenho que obedecer o que está escrito na palavra. Porque a palavra relata que a obediência gera milagre. E a desobediência leva o pecado, e o pecado leva a morte. Então eu não quero morrer, meus irmãos. Não fora de Cristo, não longe de Deus. E tem muitas mortes, irmão, que não é morte só da carne, não. Aqui no caso de Eli foi, que depois ele, olhando pro negócio da arca, a arca também foi retirada, a arca da aliança, e quando ele olhou, quando ele foi virar, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Né? Os filhos dele morreram também. Então a desobediência gerou realmente, a morte espiritual já estava, meus irmãos. Porque quando a pessoa, ele também estava, os filhos de Eli estavam também fornicando com as mulheres que iam no templo. Então, quando a pessoa já se propõe, a pessoa que é cristã, a pessoa que tem, né, no caso lá de sacerdotes, né, eram profetas, que já tem esse chamado e tem, assim, ainda a vontade, tem ainda o despintério, né, de cometer a desobediência, né, porque já está na morte espiritual. Né? Nesse caso, foi a morte espiritual que levou eles a fazer desobediência e depois a própria morte carnal mesmo, né, meus irmãos? Então, na meditação de hoje, é para podermos analisar até onde nós somos coniventes com os erros dos outros, até onde também nós somos desobedientes às ordens. Muitas vezes, irmão, o Espírito Santo fala com a gente de forma sutil, nos dá uma intuição, um toque suave, e a gente não obedece, a gente, né, faz pouco caso. Ou então não vai ser, não, isso é coisa da minha cabeça, não vou fazer. Aí acaba se dando mal. Quando nós somos cristãos, estamos imitadores de Cristo, a desobediência é mais afetada ainda, porque somos mais cobrados. Né? As pessoas que estão na ignorância ainda não são tão cobradas porque a ignorância acaba também livrando um pouco dos pecados, né? Se eu não sei que é pecado, automaticamente não estou pecando. Mas se eu não sei, né? Se eu já escutei, sei que é, então já não é mais ignorante. Ultimamente é tão falado que é muito difícil uma pessoa falar que é totalmente ignorante perante a palavra de Deus. Pode escutar e não querer entender, então não querer respeitar. É um livre-arbítrio. Mas aí também já não é mais ignorante, aí já é pecado do mesmo jeito. Tá? E a morte espiritual é muito triste para quem já teve, né, essa oportunidade de sentir o Espírito Santo, de sentir a voz de Deus e escolher a desobediência, essa morte em vida. Isso é muito triste, meus irmãos. Isso é muito triste. Né? Mas que possamos, se estamos vivos, enquanto tem vida, tem esperança, é um ditado popular, né? Enquanto a vida é esperança. Então, que possamos aproveitar os nossos dias, nossas 24 horas, para consertar o nosso altar, para buscar, pedir a Deus obediência. Porque se a obediência gera milagres, então nós precisamos de milagres.
Precisamos da mão de Deus ao nosso favor. Então, que nós sejamos obedientes, porque um bom filho é obediente. E quando nós somos obedientes aos nossos pais terrenos, a gente tem, né, os nossos privilégios, nossos pedidos aceitos pelos nossos pais, a gente ganha presentes, a gente ganha mimos dos nossos pais terrenos, né? Quando somos obedientes, somos bem vistos, somos bem falados, né? São exemplos, então que nós sejamos exemplos também do nosso Pai Celestial, que é o Pai que realmente nos dá as verdadeiras bênçãos, é o nosso Pai Celestial. A verdadeira bênção, irmão, vem lá de Deus. A verdadeira proteção, livramento, vem tudo de Deus. Então, devemos, por amor, por obrigação também, mas por amor, sermos obedientes ao nosso Deus, para que Ele venha se alegrar conosco, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor está alegre conosco, automaticamente Ele nos fortalece. Então, que possamos meditar sobre a obediência e a desobediências, não sermos coniventes com o erro, né? A mentira faz parte da desobediência e sabemos que a mentira, quem é o pai da mentira é o capeta, o pai da mentira é o próprio capeta, então nós não podemos dar legalidade nem permissão. Mentiria ou mentirona é tudo brecha. Então, que nós venhamos fechar as brechas, venhamos entender que a mentira e a desobediência andam lado a lado e a conivência também. Tá bom, meus irmãos? Então, para nossa meditação, que nós venhamos nos santificar cada dia, irmão. É fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível porque é uma busca. E tudo começa a gerar do querer. Se eu quero, eu consigo. Então, que nós queiramos ser obedientes, sermos sensatos, não sermos coniventes com as coisas erradas, até porque a nossa família, os nossos filhos, se nós formos coniventes com os erros dele, nós estamos dando um mau exemplo, então não podemos depois nem cobrar, nem ser indignos de cobrar nada, porque a mentira e a desobediência é mal vista. Se não é, deveria ser, porque é uma coisa feia, não é boa, né, irmão? Que nós sejamos, sabe, inteligentes, né? Possamos pedir a sabedoria dos altos céus para conseguirmos sermos obedientes à palavra de Deus. Então, meus irmãos, agora vamos orar para encerrar, tá? E feche os olhos, ore comigo. Querido Deus, soberano Pai, mais uma noite, Pai, rendemos graças a Ti, nos colocamos na Tua santa presença, Deus, para agradecermos por esse dia, pelo presente, agradecemos pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da Sua Sagrada Escritura, agradecemos, Senhor Deus, por unidade, podemos estar aqui orando a Ti, clamando a Ti, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê inteligência, sabedoria, para que nós não venhamos ser coniventes, Senhor Deus, com a desobediência desse mundo, que nós não sejamos coniventes com as coisas erradas, Pai eterno, que nós possamos, Senhor Deus, que possamos ter sensibilidade para que possamos entender que a obediência nos gera milagre e a falta de desobediência nos leva a pecar, Pai, e o pecado, o preço do pecado é a morte, que nós não venhamos morrer, Pai, que não venhamos morrer nem aqui em cá vida, Senhor Deus, que não tenhamos morte espiritual, Pai, que nós possamos obedecer a Tua santa palavra para que o Senhor possa alegrar, Senhor Deus, para que o Senhor possa ser um Deus abençoador em nossas vidas, que nós venhamos obedecer, Senhor Deus, com leveza no coração, não com tristeza, nem com peso, Senhor Deus, mas nós viemos te obedecer, porque sabemos que somos totalmente dependentes de Ti, que necessitamos das Tuas bênçãos, e quem só pode nos dar a verdadeira bênção, Pai eterno, é o Senhor, Deus, que dos altos céus derrama a Tua graça sobre nossas vidas, na vida daqueles que obedecem a Ti, Pai, porque está escrito na Tua palavra que o princípio da sabedoria é o temor, e quem teme a Ti, Senhor Deus, obedece os Teus mandamentos, leia os Teus estatutos, Pai, pega a Bíblia, Senhor Deus, e coloca em prática no nosso coração, que nós possamos ser inteligentes para podermos obedecer, Senhor Deus, a Sua Santa Escritura, que tire de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que nos coloca dúvida, Pai, que tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa mente, distrair a nossa mente, todos aqueles encantos mundanos, Senhor Deus, que nos leva a mentir, que nos leva a ser conivente, muitas vezes com pequenas coisas, Pai, que nós achamos que não tem nada a ver, mas nesse não tem nada a ver é onde abrimos as brechas
brecha, Senhor Deus, é onde o inimigo faz arruaça, Pai, em pequenas mentiras, Pai, em pequenas coisas que deixamos de falar ou de fazer, ou pequenas coisas que concordamos, mesmo sabendo que está errado, que não te agrada, Senhor Deus. Isso nos gera grandes consequências, abre brecha para o inimigo implantar coisas ruins na nossa cabeça e até mesmo nos levar a pecar, Pai. E o pecado nós sabemos que não leva a outro caminho a não ser a morte espiritual, a morte carnal também, Senhor Deus. Que venhamos, Senhor Deus, ter uma sabedoria de que filhos obedientes é agraciado pelo Senhor, é abençoado pelo Senhor. Isso nos capacita, Pai, a termos paciência, a termos discernimento e a sermos obedientes, porque o Senhor é nosso Deus, Pai, e tudo podemos naquilo que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Só venha nos fortalecer para que possamos, Senhor Deus, ter inteligência e discernimento para obedecer, Pai. É o que oramos essa noite, Pai. Agradeço pela vida de cada irmão que está aqui comigo, que ora junto comigo, que a sua mão poderosa pode ser sobre a vida de cada um deles, que possa dar, Senhor Deus, entendimento, possa palestrar o coração, porque Teu Espírito Santo é quem convence o homem dos pecados, Pai. Que Teu Espírito Santo possa visitá-lo, possa, Senhor Deus, dá o toque, Pai, o toque assim, que nos limpa, que nos purifica, que nos convence do pecado e que possamos, Senhor Deus, andar numa mesma sintonia, no mesmo espírito, que possamos ter o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, para que possamos fazer a nossa vida, Senhor Deus, aqui nessa terra valer a pena, orientado pelo Teu Espírito Santo, em obediência, adorando a Ti em verdade e espírito. Nos tem uma noite abençoada, Pai, palestra o nosso coração, nos toca, Pai, nos limpa, revele-te a nós, Pai, que nós possamos dar glória a Deus, graças a Deus em tudo, Senhor Deus, possamos glorificar o Teu santo nome. É o pedido dessa noite que oramos, Pai, clamamos em santo nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Deus. Então, meus irmãos, que possamos ficar com a paz do Espírito Santo de Deus, que essa paz que excede qualquer entendimento humano, essa paz repose em nós, meus irmãos, quando estamos em obediência, tá? Sentimos essa paz, porque Deus é um Deus maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, mas nós devemos também ser bons, né, com o nosso Pai, devemos ser fiéis e obedientes, para que possamos sentir o toque do Espírito Santo, possamos ser governados, né, pastoreados pelo nosso Jesus e governados pelo Espírito Santo de Deus. Então, tenhamos toda uma ótima noite, uma noite abençoada, e até a próxima oração, meus irmãos. Amém.